Estimadas amigas, estimados amigos, colegas que comparecem a esta conferência livre que se mobiliza pelos direitos humanos na atenção às urgências e no acesso hospitalar, quero dar-lhes as boas-vindas em nome da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Eu sou Armando De Negri, coordenador-geral da Rede Brasileira, RBCE, e gostaria de introduzir em poucos minutos alguns elementos centrais que motivam justamente essas conferências livres. A Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, criada em 14 de novembro de 1995, inicialmente chamando-se Rede 192, porque nossa primeira etapa constitutiva foi mobilizar-nos para criar um SAMU nacional, uma Rede 92, com a regulação e a capacidade de intervenção que pudesse garantir uma atenção oportuna e qualificada às urgências em todo o país. Esta rede, que evoluiu em seguida para uma proposta de política nacional de atenção às urgências que englobasse todos os componentes que hoje conhecemos, né? A articulação com a atenção básica, onde localizamos inclusive como parte do complexo da atenção básica ou atenção primária as próprias unidades não hospitalares de atenção às urgências 24 horas, que hoje chamamos de UPAs, e também toda a estruturação do pré-hospitalar móvel e do componente hospitalar e pós-hospitalar. Ao longo desses anos, lutamos, portanto, para que essa totalidade da política fosse implementada. Ainda achamos que falta bastante, né? Porque nunca conseguimos que as autoridades no país, os governos, pudessem ou quisessem instalar o conjunto dos elementos que caracterizariam as redes de atenção às urgências de forma integral dentro da organização de sistemas regionais de atenção à saúde. E o que nos traz especificamente nessa mobilização de conferências livres prévias à 16ª Conferência Nacional de Saúde, ou a 8ª mais 8, como vem sendo colocado, é justamente dar destaque a um tema que afeta profundamente o dia a dia do Sistema Único de Saúde e, sobretudo, afeta profundamente o bem-estar da população, a garantia da sua vida, a qualidade da sua vida, que é a condição de congestão e superlotação dos serviços hospitalares de urgência e das próprias UPAs, e também a questão de dificuldade do acesso aos leitos hospitalares efetivos para as necessidades da população, que faltam e fazem sentir a sua falta não só nessa superlotação das urgências, mas também nas longas filas de espera para procedimentos que dependem da estrutura especializada vinculada aos próprios hospitais. Para podermos enfrentar esse problema, em primeiro lugar, é necessário construir uma compreensão sobre o próprio problema. Por isso que fizemos um esforço de sistematizar um conjunto de evidências internacionais que estão apresentadas na forma de uma síntese de evidências para a política, para a tomada de decisão em política, e que é um trabalho da RBCE com o Instituto de Saúde de São Paulo, e que vai ser também oportunamente apresentado a vocês, onde se elenca todo um conjunto de intervenções possíveis para enfrentarmos a congestão e a superlotação dos serviços que atendem urgências. Mas no fundo desse problema persiste e volta ao debate a insuficiência de leitos hospitalares no país. Eu queria, portanto, aqui propor duas grandes bandeiras de mobilização, né, nacional que a RBCE vem trazer a essas conferências livres que serão 12 ou 13 conferências livres promovidas pela RBCE em 9 a 10 estados, conforme as confirmações que vão se fazendo, e que tem como primeira grande proposta de mobilização, de bandeira de luta, a questão de limitar o tempo de permanência dos pacientes nos serviços hospitalares de urgência e também nas UPAs. Essa limitação ela entra em sintonia com as evidências que mostram que os pacientes que ficam de forma prolongada nos serviços hospitalares de urgência e ficam porque são serviços congestionados ou francamente superlotados, são pacientes que têm maior número de complicações, maior intensidade das complicações, maior mortalidade, que seria evitável, e além disso agregam muito custo ao sistema, porque aqueles que conseguem finalmente ser internados acabam ficando mais tempo na internação e também tendem a ser pacientes mais complexos, ou seja, vão consumindo progressivamente mais recursos. Limitar, portanto, o tempo de permanência, em primeiro lugar, vai nos colocar numa posição de crítica
e de combater a naturalidade com que hoje se aceita que os pacientes fiquem até 24 horas. Porque os países que chegaram à conclusão da importância de limitar o tempo, o fizeram com tempos de 4 horas, né, limite de 4 horas, como é o caso da Inglaterra, Austrália, 6 horas, como a Nova Zelândia, entre 4 e 8 horas, dependendo da classificação dos pacientes, como proposto no Canadá, e isso fazendo com que o tempo de 24 horas admitido no Brasil realmente careça de qualquer argumento clínico. As pessoas ficam até 24 horas por razões administrativas, mas não há nenhuma razão de benefício ao paciente que justifique aceitar que fiquem até 24 horas. Portanto, desnaturalizar esse tempo de permanência e dizer que o paciente deve passar pelo serviço de urgência e ficar o menor tempo possível. É o tempo necessário para fazer um diagnóstico ou construir uma hipótese diagnóstica que permita estabelecer medidas protetoras, né, da vida o mais precocemente possível, começar o tratamento efetivo o mais precocemente possível e, a partir dessa identificação e definição, garantir que o paciente, então, siga para o atendimento em local definitivo, tanto mandando para um serviço de internação, quanto acesso à atenção cirúrgica, quanto também alta para o domicílio, com segmento ambulatorial ou não, volta à atenção primária, o que for. Mas o que é fundamental nisso é a centralidade no paciente e a garantia da melhor resposta possível, com a maior qualidade possível, para que ele seja, então, realmente protegido, né, na sua vida. Nessa perspectiva, os serviços de urgência precisam se organizar para sustentar essa mudança, que é uma de cultura organizacional, e garantir, portanto, o respeito a um tempo que propomos que seja entre 4 e 8 horas, segundo a classificação, né, estabelecida para a gravidade desse paciente, a partir do grau de urgência também. Portanto, essa proposta, que inicialmente pode parecer para vocês extremamente ambiciosa, frente a uma realidade onde os pacientes ficam dias, semanas, né, esperando no serviço de urgência por uma solução para a sua condição, é aquilo que nós temos forçosamente, eticamente, que propor, na medida em que, se não o fizermos, estaremos ignorando as evidências que estão aí coletadas, né, na produção científica internacional e que chamam a atenção para essa violação dos direitos humanos na medida em que o paciente fica tempo prolongado no serviço de urgência. A segunda grande bandeira de luta, associada a essa primeira, é nós lutarmos por um número referencial, geral para o país, de leitos disponíveis por 1.000 habitantes. É claro que esse número poderá depois ser adaptado para mais, para menos, em cada região, em cada realidade, mas usando o parâmetro de necessidades comparativas internacionais para sistemas universais de saúde, sistemas que apostaram na atenção básica ou primária como grande elemento ordenador do sistema, sistemas que fizeram grande ambulatorização da atenção que pode ser feita, portanto, sem hospitalizar o paciente. Mesmo assim, esses sistemas, quando se aproximam de 3 leitos por 1.000 habitantes, entram em crise. E no Brasil nós temos, no SUS, 1,4 leitos por 1.000 habitantes, ou seja, menos da metade do mínimo, né, necessário para evitar crises nos outros países. E, além disso, esses leitos necessários precisam se dispor no território. Portanto, a questão da acessibilidade também vai definir o tipo, tamanho de hospital, tipo e perfil de leitos a serem distribuídos em todo o território, a partir de um planejamento centrado nas necessidades populacionais e relacionado às linhas de atenção e linhas de cuidado em cada região. Portanto, a partir do volume e perfil dos pacientes que precisam ser atendidos no âmbito hospitalar, calcular a oferta hospitalar correspondente. Isso tem sido postergado, 30 anos do SUS, nunca fizemos para valer uma discussão sobre o número necessário de leitos. A oferta de 1,4 leitos é baixa, mas quando vemos os leitos que de fato são ocupados, porque podem dar resposta às necessidades dos pacientes, ficamos ainda mais preocupados, porque esse número cai para 0,7 leitos por 1.000 habitantes. E, portanto, é quase que inevitável que tenhamos essa acumulação de pacientes nas portas de urgência hospitalares e nas UPAs, e também a grande fila, né, de espera para procedimentos que podem ser programados, incluindo aí muitos pacientes de segundo tempo cirúrgico, por exemplo, em traumato-ortopedia, que vêm das urgências e ficam longo tempo esperando a oportunidade de serem reinternados, né,
para o tratamento cirúrgico final. Portanto, esse estancamento de fluxo nas urgências tem relação direta com o número de leitos, né? Eu pediria que cada um de vocês refletisse sobre isso, né? No âmbito das suas regiões e nos seus estados, e pudesse apoiar essa bandeira de 4 leitos por 1.000 habitantes no Brasil, com a correspondente discussão depois por regiões. 4 leitos para 2,5 leitos por 1.000 habitantes para pacientes agudos originários das urgências, 1 leito por 1.000 habitantes para pacientes que são programáveis para procedimentos eletivos em regime de hospitalização e 0,5 leitos por 1.000 habitantes para longa permanência em leitos que não precisam ser hospitalares, mas precisam de uma organização institucional, já que não é possível descarregar toda essa necessidade de longa permanência apenas na aposta da assistência ou internação domiciliar. Portanto, a bandeira de 4 a 8 horas no serviço de urgência e de 4 leitos por 1.000 habitantes passam a ser as 2 bandeiras de grande mobilização dessas conferências livres. Sabemos que são propostas polêmicas, mas o nosso objetivo é realmente sacudir esse debate que não existe hoje, criar o debate e sacudi-lo para que a gente possa criar uma pauta nacional sobre essas propostas e daí também a sua vinculação como propostas a outras 10 metas de mobilização que estão aí no documento que vocês vão receber, que está no âmbito da campanha nacional pelos direitos humanos nas urgências e no acesso hospitalar. Pediria que lessem com atenção essa proposta, os seus eixos, as suas metas, e que a partir dessas 2 grandes bandeiras que mencionei, e a partir dos eixos e metas no documento de campanha nacional, estas conferências livres pudessem apoiar ativamente essas propostas, manifestar o seu apoio junto à Conferência Nacional, 16ª Conferência Nacional de Saúde, enviando o documento de conclusões, né, dessas conferências livres para serem anexadas aí ao próprio relatório da 16ª, e a partir disso criando já um plano de trabalho de mobilização, de discussão, de incorporação de medidas imediatas, né, e de curto prazo que podem ter impacto na congestão e superlotação, mas também mobilizando para alcançar estes tempos máximos de espera e a correspondente oferta de leitos. Há coisas que vão demorar para serem feitas, mas nós temos que começar agora, já não podemos mais esperar. Pagamos um elevado preço em vidas humanas, sofrimento de pacientes, sofrimento dos trabalhadores, e isso tende a ser cada vez mais crítico. E é a hora já de desnaturalizarmos essa situação. Conto com todos e todas vocês nessa grande mobilização pelos direitos humanos na atenção às urgências e no acesso hospitalar. Muito obrigado.